Ouça agora, com o pastor Teófilo Karkli, palavras proféticas e promessas. Pastor Karkli está usando o poder da web e da rádio para avivar o povo de Deus nesta geração. Com vocês, palavras proféticas e promessas. Cumprimentamos a todos com a boa noite, na paz do Senhor. Quero pregar uma palavra intitulada Fugiu a alegria da vinha. Encontrei um texto precioso em Isaías capítulo 16, versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor: Fugiu a alegria e o regozijo do pomar, nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum, já não se pisaram as uvas nos lagares, eu fiz cessar o eiá dos pisadores. Leia a primeira parte deste versículo novamente. Fugiu a alegria e o regozijo do pomar, nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum, já não se pisarão as uvas nos lagares. Se você puder me acompanhar abrindo a sua Bíblia, na sua casa, onde você se encontra, no livro de Isaías, tanto no capítulo 15 como capítulo 16, o profeta Isaías dedica os dois capítulos completos para profetizar contra o povo de Moabe, a nação de Moabe. Moabe era descendente de Ló, um pequeno território nas margens leste do Mar Morto. Se você pode localizar Moabe em algum mapa na sua Bíblia, vai ver que estou dizendo a verdade. Lá do leste do Mar Morto, uma parte árida, seca, por isso facilitava naquela região o cultivo das vinhas. Moabe era famoso pelas vinhas, Moabe também era famoso pela produção de trigo. Os campos de Moabe era muito produtor. Interessante, os profetas de Israel, eles não faziam apenas uma profecia doméstica nacional, senão que eles iam mais além das suas fronteiras. Profetizavam também para as nações vizinhas. No caso de Isaías, ele se destaca profetizando para as seguintes nações, 13 nações: Síria, Assíria, Babilônia, Filístia, Moabe, Damasco, Etiópia, Egito, Babilônia por uma segunda vez, Edom, Arábia, Jerusalém e Tiro. Nesse caso, Jerusalém seria para a sua própria terra. E os outros profetas daquele momento também se dedicaram a profetizar de uma maneira nacional para o seu povo, para o povo judeu e também para os estrangeiros, para as nações que estavam vizinhas de Israel. Essa profecia, então, do capítulo 15, do capítulo 16, ela é totalmente dedicada ao povo de Moabe. Como eu falei no princípio, Moabe era orgulhoso pela sua produção de vinho, Moabe era orgulhoso pelas suas vinhas. Com isso, nós encontramos a sua soberba, arrogância. No capítulo 16, no versículo 6, lemos o seguinte: temos ouvido da soberba de Moabe, soberbo em extremo, da sua arrogância, do seu orgulho, do seu furor e da sua jactância é vã. Observe bem que essa palavra soberba está aqui em todas as suas facetas: arrogância, jactância. Nenhum pecado tem levado tantas pessoas à morte, à destruição, como o pecado, essa paixão da soberba, do orgulho, da arrogância, da jactância. Tem levado muitas vidas, tem levado muitos ministérios, tem levado muitas igrejas à ruína, inclusive nos nossos dias, porque não foram humildes, porque não tiveram cuidados, porque se ensoberbeceram, porque se exaltaram, porque contavam muitas vantagens, porque diziam muitas coisas jactanciosas. No capítulo 15 do livro do profeta Isaías, onde estamos meditando, nós encontramos 9 situações que viveu Moabe no momento em que ela foi invadida. Samaria foi invadida, Samaria era a capital de Israel, e por consequência Moabe foi incluído nessa invasão, foi levado prisioneiro, houve muitas mortes, houve uma destruição total.
No capítulo 15, no versículo 1, o texto está falando de assolação. Moabe foi assolado. Numa noite foi assolada, diz o texto. A invasão aconteceu durante a noite. No versículo 2 está falando de luto. Todas as cabeças se tornam calvas e toda a barba é rapada. Isso era um sinal evidente que havia luto, que havia dor, que havia pranto, choro, que havia tristeza naquela nação. No versículo 3 fala precisamente sobre o choro. Cinge-se de pano de saco nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças andam todos uivando e chorando abundantemente por causa da invasão, por causa do castigo. No versículo 4 do capítulo 15 de Isaías, houve tremor, tanto Esbom como Eleale andam gritando, até Jaza se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe, os soldados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro dele. Imagina se os soldados estão tremendo e sua alma está clamando dentro deles. Imagine o povo comum das cidades daquela nação, sem nenhuma condições de lutar, sem nenhum preparo bélico para enfrentar situações como essa que enfrenta Moabe. No versículo 5, nós encontramos o desespero. Vão chorando pela subida de Luit e no caminho de Oronaim levantam gritos de desespero. No versículo 6, capítulo 15, encontramos que a seca na terra, porque as águas de Ninrim desaparecem, seca-se o pasto, acaba-se a erva e já não há verdura alguma. No versículo 7 nós encontramos perdas econômicas, que o que pouparam, o que ganharam e depositaram eles mesmos, levam para além das torrentes dos salgueiros. Estão entregando o seu ouro, a sua prata, o que eles haviam entesourado, o que eles haviam guardado, o que eles haviam depositado, o que eles haviam poupado, estão entregando para o dominador da terra. No versículo 8 encontramos a palavra pranto, porque o pranto rodeia os limites de Moabe. Até Eglaim chega o seu clamor, e ainda até Beer Elim, o seu lamento. Estas duas localidades estão assim no extremo norte e no extremo sul, ainda que o território não era muito amplo. Mas o pranto chegava até o norte, chegava até o sul, no meio daquela nação chamada Moabe. E a última condição vista por Isaías no versículo 9: Deus enviou feras contra as terras de Moabe. Diz o texto: porque as águas de Dimon estão cheias de sangue, pois ainda acrescentarei a Dimon leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra os restantes da terra. Algo parecido nós podemos ver no livro do profeta Jeremias. No capítulo 48, Jeremias dedica o seu capítulo completo para falar da situação de Moabe, da invasão de Moabe, da soberba de Moabe. 48 de Jeremias, versículo 2 diz: a glória de Moabe já não é. As suas vinhas, as suas produções de uva, as suas produções de vinho, as suas produções de farinha, os seus campos, a sua glória deixou de ser. A glória de Moabe já não é. No versículo 11 diz que Moabe esteve desde a sua mocidade em repouso. E diz um texto curioso, engraçado: repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. O que eu entendo pelo texto que acabo de ler, que tomavam tanto vinho, que eles estavam repousados nas fezes dos seus próprios vinhos que haviam ingerido. Versículo 15, capítulo 48 de Jeremias, o profeta vê a nação de Moabe está destruída e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos
desceram a matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. É uma pena, mas isso aconteceu. Os seus jovens escolhidos desceram para a matança. No versículo 25, está eliminado o poder de Moabe e quebrado, e o seu braço, diz o Senhor, está eliminado o poder de Moabe e quebrado o seu braço. Já não tem condições de lutar, já não tem condições de enfrentar, já não tem condições de fazer nada. No versículo 33, tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, pois fiz cessar nos lagares o vinho. Já não pisarão uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Jeremias 48, 33. No versículo 35 e 36, diz a Bíblia, farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso meu coração geme como flautas, diz o profeta Jeremias. Não era o povo, não era Deus, mas sim o profeta Jeremias dizendo, o meu coração geme como flautas por causa de Moabe, e como flauta geme por causa dos homens de Kir-Eres, porquanto já se perdeu a abundância que juntou. Talvez todas essas informações que acabo de ler e fazer menção são informações frias, são informações históricas, são informações de um castigo permitido por Deus numa nação tão pequena, mas tão soberba, tão orgulhosa. Ainda no versículo 41 diz, são tomadas as cidades e ocupadas fortalezas. Naquele dia, o coração dos valentes de Moabe será como o coração da mulher que está em dor de parto. Se você pôde perceber, os jovens escolhidos, os soldados, não tinham força, toda a nação em luto, toda a nação vestida de saco, toda a nação em pranto, toda a nação chorando. Sabe, estimado irmão e amigo que me ouve nesta ocasião, estamos falando que a alegria fugiu da vinha. E quero te dizer que a igreja, ela tem a figura de uma vinha. Em Isaías capítulo 5, falando de Israel, no versículo 7, diz o texto assim, especificamente, claramente, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Quando aparece Jesus Cristo, ele diz que ele era o lavrador, ele era a vide verdadeira, e nós somos as varas que estamos enxertados nessa videira verdadeira. E como varas e como vinha em si, temos que produzir, e para isso a vinha precisa ser podada, precisa ser cortada, precisa ser limpada, para que continuemos dando fruto. Eu vivi muito tempo na roça, ali em Urubici. Eu lembro no tempo das podas, não só da vinha, mas de outras árvores que meu pai plantava. Durante o ano crescia entre as ramas aquelas telas de aranha, caía as folhas em cima, ia ficando feio, ia ficando sujo, e era necessário cortar, era necessário limpar, para que no ano seguinte a produção pudesse ser forte, vigorosa e com abundância. Nós encontramos aqui alguns nomes de algumas cidades da terra de Moabe, chamada, por exemplo, Kir-Hareset. As melhores uvas produzidas por Moabe estavam nesta cidade, Kir-Hareset, pelo clima que favorecia e facilitava então uma excelente produção vitivinícola. As uvas dessa cidade eram as melhores da região. Assim como nós podemos conhecer na Bíblia que o melhor ouro vinha de Ofir, o melhor bálsamo vinha de Gileade, a melhor lã vinha da cidade de Sardes, e as melhores uvas então vinha de Kir, essa cidade localizada nessa nação chamada Moabe. Nós temos também informação nesses capítulos 15 e 16 de Isaías que os melhores campos aonde se plantava trigo era num lugar chamado Esbom, com H, Esbom. Os melhores campos de Moabe estavam em Esbom. Só que diz o texto, no capítulo 16, versículo 8, que eles estavam murchos,
porque os campos de Hesbom estão murchos. Os senhores das nações talaram os melhores ramos da vinha de Sibma, que se estenderam até Jazer e se perderam no deserto. Sarmentos que se estenderam e passaram a leimar. Os melhores campos então estavam murchos. As melhores vinhas estavam em luto, estavam destruídas. Aí menciona o versículo 8, a melhor vinha era desse lugar chamado Sibma. A melhor vinha, Sibma. O melhor campo, Hesbom. As melhores uvas de Kir. Tudo isso produzia um orgulho dentro de Moabe. Tudo isso produzia jactância dentro de Moabe. Por isso ela foi tão severamente castigada por Deus. Por isso diz o texto inicial que fugiu a alegria e o regozijo do pomar. Eu lembro que na época da colheita da uva, da maçã, é um período de alegria, é um período de júbilo, é um período de festas, é um período onde muitos trabalhadores são contratados para a colheita. Agora pensando na figura da igreja, a igreja por si, como vinha do Senhor, ou como seara do Senhor, ela tem constantemente alegria. Alegria por causa dos obreiros, alegria por causa dos nascimentos. Sempre um novo convertido, ele produz muita alegria. Alegria ao seu pastor, alegria aos seus irmãos, alegria à sua família. Por isso uma igreja deve sempre ter novos convertidos, porque o novo convertido ele tem força, ele tem vontade, tudo é novidade, ele está aprendendo, ele está crescendo, ele se dedica, ele não perde culto, ele chega cedo, ele é o último a voltar para casa. Ele abre sua Bíblia em todas as citas bíblicas que é dada. Ele traz a sua oferta, ele traz novas pessoas, ele convida os seus amigos, ele traz os seus parentes. Há uma alegria tremenda na vinha quando existe nascimentos. Mas quando a alegria foge da vinha, mas quando a alegria foge da igreja, o púlpito fica triste, os bancos ficam tristes, os louvores perdem o seu brilho, a sua glória, o pregador já não prega com aquele mesmo ímpeto, já não prega com aquela mesma veemência, já não se ora, já não há programas. Tudo se transforma num peso. A vigília, a escola dominical, os estudos ficam cansativos. Por isso nós queremos, através desta palavra, chamar você que me ouve, chamar você que faz parte dessa igreja no bairro onde tu moras. Vamos promover a alegria dentro da igreja. Vamos restituir a alegria. Vamos pedir ao Senhor que restitua, porque isso é bíblico, restituir. A Bíblia fala em vários textos em restituir, e uma das coisas que precisa ser restituída é a alegria dentro da igreja, e a alegria dentro da tua própria vida, e a alegria dentro da tua própria família, dentro da tua própria casa. Quando era o momento da colheita das uvas, havia um cântico que se cantava. Enquanto aquelas pessoas estavam pisando aqueles cachos de uvas dentro do lagar, que era uma cavidade feita na rocha, aonde se derramavam os cachos de uva. E os homens contratados para pisar cantavam. Os que recolhiam aquele suco, aquele vinho que ia correndo por uma calha, cantavam. Os donos das vinhas cantavam, os que participavam da colheita cantavam, havia um cântico de alegria, havia júbilo na vinha, e júbilo é uma expressão maior que alegria ainda, havia júbilo, havia gritos, havia festa. Quem sabe você está se lembrando de tempos passados, como era alegre o lugar onde tu te congregavas, e como a tua vida em particular era cheia da força do Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia também diz que nós não podemos ficar sentindo saudade do tempo passado. O tempo passado não foram melhores que os dias de hoje. Não podemos viver um saudosismo. O que podemos fazer é restituir, restaurar, voltar a sentir alegria, chorar de alegria, cantar de alegria, chegar cedo na casa do Senhor com alegria, trabalhar para o Senhor com alegria. Se a alegria fugiu da tua igreja,
Se a alegria fugiu da tua vida, se a alegria fugiu da tua casa, ela vai voltar nesta noite. Tem outro texto que, quem sabe numa próxima oportunidade nós vamos pregar aqui, que diz que a justiça e a paz se encontraram e se beijaram na praça. Aleluia! Essa noite é uma noite de restauração. Essa é uma noite que a alegria vai voltar na tua casa, na tua vida. E esse milagre vai acontecer.